Querido líder, chegamos então à aula Os Pequenos Grupos e os Ministérios. E eu começo então citando aqui David Bosch. Ele foi um famoso missiólogo sul-africano. Ele afirmou que a missão da igreja deve ser derivada a partir da compreensão da missão de Jesus. Forte isso, não é verdade? Quer cumprir a missão? Olhe para o modelo de Jesus, cuja missão era integral. Ele oferecia cura física, mental e espiritual, ou seja, ele oferecia a cura para todas as dimensões da vida humana e não somente a salvação espiritual. Isso significa que a missão adventista faz mais do que oferecer, isto é, pregar a salvação eterna na segunda vinda de Cristo. De fato, essa é a visão bíblica acerca do homem, uma visão holística, um ser humano, um ser integral. Sabe, os ministérios humanitários, eles fazem parte da missão. Desta forma, os ministérios dos pequenos grupos não são meramente uma ponte para cumprir a missão. Não, eles são parte integrante da missão. Portanto, se engajar nos ministérios de pequeno grupo, dos pequenos grupos, é também viver o método de Cristo, tal como Ellen White expressa, né? E você conhece muito bem. Ela diz assim, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com os homens, ministrava-lhes as necessidades e ganhava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Ciência do Bom Viver, página 49. Bom, cada pequeno grupo tem um ministério. A escolha do ministério, ela se dá embasada em 5 critérios. E eu quero citar aqui para vocês. Primeiro, deve-se observar o perfil dos dons, habilidades e profissões dos membros do pequeno grupo. Uma pergunta importante: como o meu pequeno grupo pode aproveitar as aptidões, os dons, os talentos dos seus membros? O segundo critério para a escolha de um ministério no pequeno grupo, fatores como o contexto sociocultural e econômico, né, do bairro onde ali o pequeno grupo está inserido. Terceiro critério, analisar a relevância desse ministério para a comunidade. Será que é relevante isso aqui que a gente vai escolher? Bom, o quarto critério, qual é o público-alvo? É preciso definir isso. E o quinto, a faixa etária. Nós vamos alcançar quem? Né? Qual é a faixa etária? Imagine seu pequeno grupo sendo uma luz na vizinhança e bairro, abençoando a vida das pessoas, fazendo o bem. Quantas barreiras e preconceitos serão quebrados e portas sendo abertas para a introdução do Evangelho, não é verdade? Dessa forma, teremos uma igreja mais relevante no contexto onde a mesma existe. Sabe, sobre isso, Ellen White nos falou com precisão cirúrgica. E olha, veja o que ela diz. Os que deveriam ser a luz do mundo têm emitido apenas raios débeis e enfermiços. Que é a luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia, amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. O Evangelho depende da piedade pessoal de seus crentes, quanto a seu poder intensivo. E Deus tomou providências mediante a morte de seu Filho amado, para que toda alma pudesse estar perfeitamente instruída para toda boa obra. Serviço Cristão, página 21. Uma observação precisa ser feita. Os ministérios, eles não são ações pontuais. Eles são planejados, organizados e também são constantes, porque só a constância transforma. Bom, eu quero citar aqui alguns exemplos de ministérios e suas descrições. O primeiro, casais, família. Imagine, o foco desse ministério é alcançar casais não adventistas. Promover séries sobre tema de família, um programa elaborado com música, brindes, dinâmicas e palestra. Pense aí, um ministério que cuida de casais e família, promove chá entre casais. Aí você pensa num programa com chá, lanche, música, brindes, dinâmica e também palestra, porque o tema família abre portas. Promove jantar romântico, né? Encontro de casais. E entre um evento e outro, cada casal adventista apadrinha um ou mais casais não adventistas e se compromete a estudar a Bíblia. O estudo bíblico próprio para a família. Existe aquele estudo, né? Você pode utilizar ou um outro. Segundo exemplo de ministério, aula de idioma. O pequeno grupo pode criar uma classe bíblica em dia e horário à parte do encontro normal do PG. Essa classe será em inglês ou outro idioma,
Claro que o convite para as pessoas é para um encontro de amigos, para treinarem o idioma e, ao mesmo tempo, aprenderem sobre Jesus. Não é maravilhoso? Terceiro exemplo aqui de ministério, esportes. Os jovens gostam muito desse. Vôlei, beach tênis, futebol, caminhada e etc. Tem muita coisa. O pequeno grupo escolhe dia e horário para juntos participarem, né, do esporte com seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, enfim, colega da faculdade. Olha, cada PG pode escolher uma modalidade de esporte, por exemplo, né, e focar nesta. Sempre começa e termina com oração. Pode incluir uma reflexão bíblica de 5 minutos. O esporte estreita laços, né? E a partir daí pode ser formado uma classe bíblica ou estudo bíblico individual. Vamos agora para um outro exemplo de ministério, o Ministério do Resgate. Imagine só, esse ministério tem um foco em trazer de volta os adventistas que de repente por alguma razão se afastaram. E veja, trazer os adventistas afastados para a convivência no pequeno grupo, comer juntos, abraçá-los, para que se sintam em família e que em muitos casos culmine no rebatismo. Bom, um outro exemplo de ministério, ciclismo. Convidar amigos, colegas da faculdade, trabalho, vizinhos, né? E formar um clube de ciclistas. Olha que bacana. E assim realizar estudo bíblico. Quer ver um outro exemplo de ministério que de repente o pequeno grupo pode escolher? Culinária vegana. Promover encontros, né, para oficinas de culinária vegana, com formato de série, de repente, combinando com um programa de um turno para uma espécie de Masterchef, quem sabe, né? Com premiação para os 3 primeiros colocados, enfim, né? São exemplos, ideias. E entre uma temporada e outra, de repente, criar uma classe bíblica. Uma observação, caso o PG não disponha de recurso para realizar isso tudo, pode apenas constantemente oferecer orientações de culinária vegana, com inscrição, e assim o estreitamento dos laços favorecerá a oportunidade de conseguir estudos bíblicos. Olha que especial, né? Um outro exemplo de ministério, empreendedorismo. Promover simpósios de empreendedorismo, finanças e investimento, promover simpósios com parceria com profissionais para pessoas que queiram e precisam de renda extra. Um outro exemplo de ministério é cursos, de repente profissionalizantes, realizar oficinas para ensinar uma profissão, né, às pessoas, buscar parceria e patrocínio. Um exemplo, corte e costura, fabricação de sandálias, né, crochê, produtos de limpeza, artesanato e etc. Um outro exemplo de ministério, aulas de instrumentos musicais. Isso aqui é muito interessante. Criar oficina de aprendizagem, né, de instrumentos musicais, buscar parcerias e patrocínios para a aquisição de instrumentos, né? O grupo pode focar em um tipo de instrumento. Pode ser um violão, né? Pode ser a flauta, enfim. Cada aula realizar o estudo bíblico, tipo assim, meia hora antes com os alunos. Todos os alunos, eles são inseridos com o tempo no PG. Essa é a ideia. E a cada encontro do pequeno grupo, eles treinam o que aprenderam nas oficinas. Olha que interessante. Dessa forma, eles passam a fazer parte do PG. Um outro exemplo de ministério que faz muito sucesso é ginástica na praça. O pequeno grupo que tenha um educador físico ou personal, trainer, de repente promover aulas de ginástica na praça. Olha só, de forma organizada, né, com cadastro, cadastrar os participantes e a cada encontro, tipo em 5 minutos, passa uma reflexão sobre saúde emocional, física e espiritual. Um outro exemplo agora de ministério, reforma de casas. O pequeno grupo, ele pode buscar parceria com pedreiros, empresários, né, e pessoas que possam colaborar financeiramente. E assim realizam pintura, reforma de casas, de pessoas no bairro. E no dia da celebração da reforma, eles realizam um encontro do PG na casa da família, né? A família que foi beneficiada, e convidam assim as pessoas, os vizinhos ali, né, para fazerem parte desse pequeno grupo. Isso vai fazer uma grande diferença, vai ser uma bênção, hein? Vai chamar a atenção. Um outro exemplo de ministério, o Ministério de Libras. O pequeno grupo cria um grupo de Libras. Isso atrairá pessoas para a aprendizagem, né, para aprender a língua. E incluirá também pessoas surdas, né? Essa comunidade que se sentirá amada e valorizada.
ok? Pode-se, de repente, fazer desses encontros uma classe bíblica em Libras. Dessa forma, todos aprendem a língua e o Evangelho ao mesmo tempo. Lembrando que isso é inclusão, isso é mais do que importante, é essencial, né? Um outro exemplo também, atendimento a famílias em hospitais. O pequeno grupo semanalmente ou quinzenalmente ou de repente a cada 3 semanas, né? Por exemplo, vai num sábado, visita pessoas no leito de hospital, olha só, e presta atendimento a seus familiares, levando lanche, né? Vendo quais necessidades para auxiliar no que for possível e além de levar, claro, o evangelho, de ouvi-los, né? Dar um ombro amigo. Um outro exemplo de ministério é apoio aos adolescentes. O pequeno grupo, de repente, semanalmente ou quinzenalmente, pode realizar uma noite ou dia de lazer com adolescentes e seus amigos. Tipo, exemplo, ping-pong, futebol, vôlei, gincana, né, com perguntas extraídas de um livro que todos, de repente, queiram, possam ler, né? E sempre antes do lazer, estudo bíblico, feito na linguagem, melhor dizendo, na linguagem deles. Um outro exemplo de ministério, o Ministério das Prisões. Esse ministério ele deve ser coordenado por pessoas que saibam lidar com esse tipo de missão. Além, é claro, de estudos bíblicos e louvor na prisão, pode-se buscar apoio psicológico, alimentação também espiritual, né, para os familiares dos prisioneiros, alimentação física também, é claro, pão físico. Um outro exemplo de ministério, mais um, abrigo de idosos. Visitas constantes, né? Busca por ajuda para os idosos, além de levar a palavra de Deus para eles. Um outro exemplo de ministério, o Ministério dos Orfanatos. O pequeno grupo realiza constantes visitas a orfanatos, busca auxílios para as crianças, como roupas, brinquedos, etc. Sabe, esse tipo de ação atrai voluntários que facilmente podem se engajar na causa e tornarem-se assim membros do PG e receberem, quem sabe, estudos bíblicos, né, posteriormente. É isso aí, querido líder. Essas são algumas ideias, Citei aí para você 16 tipos de ministérios. Né? Deus abençoe você, abençoe seu pequeno grupo e na escolha de um ministério que vocês sejam guiados por Deus para ser uma bênção para muitas pessoas que conhecerão a Cristo e muitas delas certamente se tornarão discípulas de Jesus. E essa foi a nossa aula. Vejo você na próxima.